Quantas vezes te doeu a garganta e você não relacionou que foi o sapo que você engoliu? É só doer garganta que significa engolir sapo? Não. Vamos falar mais sobre esse assunto? O tema hoje é os gatilhos e como o emocional dá um jeito de responder algumas dilemas que às vezes a gente, com o nosso cabeção, não dá conta de ter coragem de fazer. Episódio de hoje, Pulso Presente. Eu sou a Silvia Mariá, educadora física e terapeuta. E bora para o nosso café de hoje? Vou até sentar aqui. Tem um sol bonito lá fora, o céu tá lindo. E bora lá para o nosso café. E é um café meio difícil de engolir hoje, né? Porque a gente está falando aqui sobre como o corpo emocional, quando vê a gente em conflito entre dois nãos e apenas um deles a gente precisa bancar, e às vezes a gente tem dificuldade de bancar porque o afetivo é o medo da pessoa arrumar outra pessoa, talvez aí o afetivo pese mais do que o financeiro. Quantas vezes a gente já até falou sobre isso, né, em episódios ali atrás, sobre o quanto que o emocional compra no nosso lugar, come no nosso lugar, é, fica ansioso no nosso lugar, fica muito triste ao pé de uma depressão no nosso lugar. Se sinta acolhida, se sinta vista. Você também, cavalheiro, que está passando por aqui, peça ajuda, busque ajuda. Se prontifique a olhar e não normalizar estas questões. Ó, eu vou ser muito sincera com vocês. Eu sempre fui de São Tomé. Eu nunca acreditei. Como eu vim da educação física e licenciatura plena, ótimos professores, tudo muito comprovação científica, muita pesquisa, muito material trabalhado desse lugar. Ao longo dos anos, conforme chegavam as pessoas com as suas demandas e vinha, ai professora, faltei porque fiquei muito gripada, nossa, deu faringite, sinusite, tudosite, e aí fiquei ruim, tomando antibiótico. E assim, aí você começa a correlacionar, e são anos, né? São anos correlacionando, a informação tá ali, nunca vinha de um único lugar. E eu quero te contar uma coisa só para você entender melhor. Já vi pessoa com proposta de trabalho para ficar 5 dias em outro país e de volta, era um bate-volta, era trabalho, mas era outro país, com tudo pago, uma oportunidade, e a pessoa, para não ir, desenvolveu uma inflamação terrível de garganta. Mas por quê? Porque a parceria afetiva dessa pessoa começou um gaslighting, né? Começou um processo assim, ai, mas aí eu vou ficar sem você, ai, mas eu não consigo dormir sem você, ai, mas nananana. E aí a pessoa, para não entrar numa sinuca de bico, porque ou dizia não para a parceria afetiva ou dizia não para a oportunidade do trabalho, ia se colocar em maus lençóis para algum dos nãos. O que aconteceu? O que aconteceu? O corpo emocional achou uma saída. E por que a dor de garganta? Porque a garganta é aquilo que você engole. Seja você engoliu o próprio orgulho, né, criatura? Engoliu o próprio sonho, não viveu e deixou que outros fizessem o que quisessem contigo, isso te apertou a garganta. Acima de tudo, o Pulso Presente, ele é um canal de suporte aonde a gente não normaliza certas coisas, aonde a gente começa um processo de entendimento de como determinadas questões grandes acontecem conosco, e mais ainda, um complementar, porque eu, Silvia, sou da terapia complementar, de trabalhar em parceria com outros profissionais da área da saúde. E às vezes certas questões disparam o nosso hormonal e tem que ir para o endócrino. Às vezes certas questões disparam a nossa psique, tem que ir para o psiquiatra. Às vezes entrar com intervenção medicamentosa. Às vezes só o processo de ir lá, sentar, conversar e ele suplementar com o psicólogo, e aí há várias vertentes dentro da psicologia, né? Às vezes o teu caso é um TCC, porque a níveis de traumas, precisa ter ali a questão da terapia comportamental. Às vezes é uma questão, uma outra abordagem.
Há várias abordagens aqui, então assim, não normalize, tá? Por gentileza, de verdade mesmo, você é a pessoa mais importante da sua vida. E eu iniciei esse episódio hoje dessa maneira, eu tô encaixando ele aqui. O que estava programado para hoje não é isso, mas eu de verdade, eu chorei, eu impactei, eu chorei porque eu já passei por isso, tá? Essa questão em particular, nessa circunstância, com esse desenho não é meu. E a minha circunstância, o meu desenho, o que eu passei é diferente. Em grau, em circunstância, em momento da vida, que isso já faz muitos anos, eu coloquei limites saudáveis. Por isso eu tô falando para ti, se resgate, tá? Veja que é importante você fazer esse processo. Faz anos que eu não sei o que é ficar doente. Faz anos que eu não sei ficar gripada. Meu corpo não precisa mais me colocar prostrada para dizer, vai descansar, criatura. Porque eu aprendi a dosar a minha ampulheta da vida, com as minhas escolhas, com o meu entregar. E aí eu falei assim, eu posso estar disponível, eu posso explicar isso para outra pessoa também. E eu estou aqui explicando para você, meu anjo. Porque se você aprende, gata, se você aprende, cavalheiro, né? Você que pega carona aqui com a maioria das mulheres, o público aqui é a maioria das mulheres, mas fica à vontade, chega, se achegue. Pega a sua xícara de café aí. O meu já tá. Não, o meu ainda tá morninho aqui, acabei de provar. Mas esse episódio aqui é para você entender o quão grave, e aí a linguagem do corpo. Porque para algumas de nós, na linguagem do corpo, a gente fica tão nervosa que dispara a úlcera e dói lá no estômago. Por que no estômago? Porque o estômago são as questões temporárias. É aquele ácido que arde agora, né? Hoje, porque a coisa fugiu, extrapolou. Mas se ficar extrapolando hoje, amanhã, depois, daqui 10 dias, daqui um mês, daqui 10 meses, o que vai acontecer? Pode desencadear alguma coisa no intestino. O intestino fica preso, porque daí você está prendendo as más águas, né? A gente não está falando das águas, o gato tá pedindo comida. É uma coisa, eu começar a falar com vocês, as gatas querem comer. Ai, ai, enfim. O galo estava cantando até agora há pouco. Acho que agora mexeram ali, acho que mexeram nas galinhas. Não sei se o povo pega os ovos ali e fez uma cacarejada ali, e aí agora ele está mais quieto. Mas assim, ai, eu fico impactada com a questão. Estou encaixando o episódio aqui, porque se você passou por algo, ou se você está prestes, né? De repente aparece uma oportunidade e você se vê entre a cruz e a espada, como dizem, né? Se vê entre a cruz e a espada sobre o que você vai fazer para você dizer sim ou dizer não para uma coisa, tendo que abrir mão da outra e a outra tá te exigindo. Você é a pessoa mais importante da sua vida e o que está te exigindo é para te fazer pensar. E não espere, não deixe que o teu emocional te coloque prostrado em cima de uma cama com um processo alérgico, seja o vitiligo, seja a histamina. Já passei pelo processo histamínico de ir parar no pronto-socorro, tomar corticoide e fernegando a veia, porque a crise estava disparada e até a glote inchando. E glote inchando, inflamação de garganta, faringite, falar o que eu não falei, a faringite, né? Inflamou a fala. Gente, não precisa ir muito longe. Não é pseudociência. O corpo fala, né? A linguagem do corpo. Mas o corpo fala e a linguagem do corpo fala porque o emocional gritou. E quando ele gritou e a gente não escutou, ele chega pro filho e fala assim, ó, toma aí, o filho é seu. Então, assim, como a gente fica saudável a maior parte do tempo? Não quer dizer que nunca vai acontecer nada, mas a maior parte do tempo a gente fica saudável quando a gente se prioriza, quando a gente escolhe e entrega o que é mais sábio na nossa ampulheta do tempo. A ordem é essa, vou deixar na descrição do vídeo. E quando a gente tem coragem de pegar aquela gangue que nós falamos no episódio, eu acho que foi o episódio 3 daqui do corpo, vou também deixar na descrição do vídeo, como sugestão, quando a gente pega aquela gangue da ansiedade, do medo e da raiva e coloca a bom serviço, porque elas existem para isso, para o bom serviço, tá?
O episódio hoje é mais curto, ele é um convite para você revisitar questões e momentos ali onde você se abandonou no processo e ficou doente, e ver se faz sentido. Ponte, corpo emocional. Essa playlist, ela é muito de comprovação científica, é muita gente testar, é muita gente ver. E aí a gente vê e também chega nos comentários e dá as nossas impressões. Deu certo? Não, não faz sentido, não. E aí o meu convite hoje é: quando você revisita a situação, a última, que você ficou dodói, esfolei o joelho. Não faz sentido esfolar o joelho, mas traz a questão que eu te ajudo a perceber se faz ou não sentido. 90%, para não dizer 100%, faz sentido. É só trazer a questão e saber ler. Então, quer testar? Deixa aqui nos comentários, a gente vai testar a respeito, tá bom? E emano que você fique bem, emano que você consiga usar essa sabedoria linda que mora dentro de ti para fazer escolhas e entregas que priorizam você, que é a pessoa mais importante da sua vida. Emano também que se você está em situação, ficando muito doentinha, muito doente aí, com questões, que você busque suporte, não só dentro da medicina tradicional, mas também um suporte complementar. Se precisar desse suporte complementar, fala comigo aqui no privado, ok? Tem na descrição do vídeo. É isso, que as nossas gargantas não precisem doer. Um super beijo para ti e até o próximo episódio.